Muito bem, meus irmãos, o Evangelho segundo registrou João, capítulo de número 6. Eu leio com vocês este texto. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe, dizendo-lhe, ou respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Esse texto aqui faz parte também dos 7 sinais que João registrou aqui nesse evangelho. E nesse caso, nós temos Jesus diante de uma grande multidão. O texto, ele nos situa no tempo, dizendo a respeito da festa da Páscoa, que estava próxima à festa dos judeus. Isso aqui demonstra que havia, naquela ocasião, então, uma grande peregrinação de pessoas indo para Jerusalém por conta da festa da Páscoa. E do outro lado, então, do mar de Tiberíades ou da Galileia, como queiram, Jesus estava neste monte, então observa aquela procissão de pessoas que estavam na sua peregrinação, e quando eles avistam Jesus, lógico, vão se ajuntar a Jesus naquela ocasião. Muito bem. Chegando à tarde, né, e o povo ali com Jesus, Jesus ele vai aproveitar a situação como sempre fazia, meus irmãos. E aqui que nós começamos então a destacar a nossa mensagem dessa manhã de segunda-feira. Todas as circunstâncias, todos os momentos, em todas as oportunidades, o Senhor Jesus, ele está a nos ensinar. E aqui não é diferente. E os seus discípulos, como o próprio nome já diz, são discípulos, aprendiz, estão ali nesta condição de um aprendizado com seu mestre, e agora é mais uma dessas oportunidades. Quando então ali aquela multidão está reunida, Jesus olha para os seus discípulos e especialmente aqui para Filipe e vai perguntar: onde compraremos pão para estes comerem? Porém, o verso 16 nos coloca que Jesus fez isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ou seja,
Quantas coisas aqueles homens já não haviam aprendido com Jesus? Quantos milagres Jesus já havia operado na frente deles, diante deles? Os irmãos, nós precisamos aprender que sinais, maravilhas, milagres, eles são para a edificação da nossa fé. Mas nós não podemos ficar presos nessas coisas. Nós temos que olhar para aquele que opera os sinais. Nós temos que ter na nossa vida não os sinais propriamente dito. Nós temos que ter na nossa vida uma experiência com o próprio Senhor que opera os sinais. E era isso que Jesus queria que os seus discípulos aprendessem. E nessa oportunidade queria experimentar. O que quer dizer isto? Ou seja, ele já ensinou, ele já instruiu, vamos passar pela prova agora? Vamos ter uma experiência real e verdadeira com o Senhor? Como que nós vamos nos sair? Se o Senhor viesse para mim nessa segunda-feira, viesse para você nessa segunda-feira que nós aqui estamos na presença dele, ele criasse alguma coisa para nos experimentar, qual seria o nosso comportamento, atitude, como que nós agiríamos diante das situações? Muito bem. Agora, a situação faz com que o aprendizado ele aflore naquele momento. E Jesus então vai experimentar Filipe. E Filipe olha para o Senhor e vai dizer, olha, eu observando aqui, olhando com os meus olhos carnais, muito dinheiro aqui não vai ser o bastante para alimentar essa multidão. 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E aí então aparece o outro discípulo, agora André. E André diz para o Senhor, tem aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Ora, irmãos, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos diante do Criador dos céus e da terra. Nós estamos diante daquele que chama as coisas que não são como já fossem. Ele chama as coisas à existência. Ele cria as situações, ele cria tudo, as soluções o Senhor ele tem. De que valeu o conhecimento, as instruções e o que aqueles discípulos viram até então? Aí fica para nós, nessa segunda-feira, o que tem valido para nós, as pregações que nós temos ouvido, os ensinos dos quais nós temos participado, tem sido experimental para nós? Realmente tem sido colocado na prática aquilo que eu tenho ouvido e aprendido, eu tenho colocado no meu dia a dia? A semana está se iniciando e o que eu ouvi no final de semana na congregação vai valer para mim como experiência, eu vou colocar em prática nesta segunda-feira e nesta semana que está à minha frente. É isso que o Senhor quer que nós pensemos a respeito. Então Jesus, naquela ocasião, pede para eles que a multidão se assentasse, e Jesus toma então aqueles 5 pedaços de pães e aqueles 2 peixinhos e vai dar graças ao Pai. Então o versículo que eu li no 5 diz que Jesus ele fez para experimentar e ver, né, ali o que aqueles homens tinham aprendido, mas não Jesus mesmo ver, porque Jesus, conforme diz, ele já sabia o que iria fazer. Na realidade, aquilo que não aprenderam até então, Jesus agora quer completar o ensinamento. Jesus quer agora que tenha mais uma oportunidade de ensinamento. Eu vou te ensinar algo mais para você agora. O que você ainda não aprendeu até nesse momento, olha, preste atenção no que eu vou te dizer agora, meu irmão, minha irmã. O que vai acontecer com você hoje, o que vai acontecer com você durante essa semana, é mais uma oportunidade
que Jesus está te dando para um amadurecimento, para um crescimento na presença dele. As provações, as dificuldades não são para matar ninguém. Ninguém vai ser destruído. Você não vai perder a salvação. Você não vai se desviar. Você não vai se desanimar, não, porque quem te chamou foi Deus. Quem te ensina é Ele, quem te prepara é Ele. Então, o que você vai passar, o que você está passando e ainda vai passar, saiba de uma coisa: você está na escola do Senhor, você está aí aprendendo com Ele. Aproveite essa oportunidade. E Filipe ali, do que não aprendeu até então, agora vai aprender algo mais. Aqueles homens irão aprender algo mais com Jesus. E após ter dado graças pelo pão e pelo peixe, então distribui para os discípulos, e os discípulos distribuem então para a multidão. E após já terem saciados, Jesus manda que recolha tudo aquilo que havia sobrado. E o verso de número 12, então, recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Cinco pães, ainda sobrou 12 cestos de pedaço, ou seja, se tinha uma quantidade X, após ter sido distribuído e o povo ter se alimentado, agora o que retorna é muito mais do que havia sido distribuído. Esse é Jesus, que estava no meio daquela multidão, dizendo: eu sou o pão vivo descido do céu. Então Jesus queria que aqueles homens deixassem de olhar para as diversidades e olhar para os problemas. Aqueles discípulos, quando Jesus perguntou: olha, a multidão está com fome, o que nós devemos fazer? O que Jesus esperava que aqueles homens respondessem era o seguinte: o Senhor já operou tantos milagres aí atrás, e o Senhor é o Filho de Deus, e o Senhor tem poder para operar mais este milagre, de que tem valido também as nossas experiências com o Senhor. Você já recebeu milagres do Senhor? Até aqui você já tem algum testemunho para contar do que Jesus já fez na tua vida? E o que você tem para contar quando você estava passando? Era fácil? Foi um milagre? Foi algo impossível que Jesus fez? E agora? Ele mudou? Ele ficou diferente? Ele se desgastou? A fé, o poder dele diminuiu? Não. Jesus continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. A palavra dele não muda. Ele continua operando milagres na nossa vida. Muitas das vezes o que altera é a nossa confiança, é a nossa dependência, é a nossa fé, que vai se desgastando com o passar do tempo. Porque nós ficamos olhando para as dificuldades, para os problemas e tiramos os nossos olhos de Jesus. Nunca tire os teus olhos de Cristo Jesus. Sempre olhe para Ele, sempre espere dele. Não importa a situação pelas quais nós estamos passando. Nós estamos na face dessa terra e haverá dificuldades e muitos problemas e muitas adversidades. Mas saiba de uma coisa: fiel é aquele que nos prometeu. E o que foi que nos prometeu? Que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, ele está conosco, ele está entre nós. E aqueles homens estavam com ele e ali viam-no fisicamente, e assim mesmo, ao invés de reconhecê-lo como filho de Deus e esperar e confiar nele, esperavam em coisas materiais, olhar com os olhos carnais. Não temos soluções para esse problema. Ainda que tivéssemos 200 dinheiros, não seria o suficiente para essa tão grande multidão. Mas se olhassem para aquele que estava com eles e não olhasse para os problemas, para as diversidades, e fitasse os olhos em Jesus, então veriam que para tudo Jesus tem solução. Para tudo Jesus tem um jeito.
Não é da mesma forma que pensamos e esperamos. Ele tem o seu método, ele tem o seu momento, ele tem a sua hora certa. E Jesus, ele faz milagres, ele opera milagres. Agora, vamos prestar atenção nessa mensagem desta manhã. E aquilo que estava na mão ali do rapazinho, os 5 pães e 2 peixes. O Jesus, quando ele opera a partir do quê? Ele opera daquilo que existe, daquilo que tem ali na mão. Por isso, não fique esperando grandes coisas para depois fazer algo para Deus. Não espere grandes coisas acontecerem para a partir daí acreditar, como fez Tomé. Eu só vou acreditar se eu ouvir e colocar os meus dedos nas suas feridas. Jesus, quando aparece para Tomé, ele mostra as mãos e o lado, e ele pode tocar, e ele crê. Então Jesus vai dizer: Tomé, tu crês porque vistes, mas bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Então é importante, meus irmãos, que nós saibamos que nós estamos na presença desse Jesus e que ele continua vivo entre nós e em nós. E os teus problemas e dificuldades nada são para ele. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador, ele tem poder para trazer à tona aquilo que nós precisamos, mas para tanto é necessário que nós tenhamos fé, e é isso que ele está ensinando. Ele quer que nós desenvolvamos isto em nossas vidas: a fé, a paciência, a confiança e a dependência total na sua graça e no seu poder. Pare de ficar olhando para os lados, pare de ficar dando ouvidos para palavras negativas que não contribuem em nada com a nossa fé. Dê ouvido à palavra de Deus. Por mais absurdo que pareça, por mais que alguém diga, você vai acreditar no que está escrito neste livro? Você vai confirmar que sim. Ainda que, diante dos nossos olhos e no nosso raciocínio humano, carnal, pareça absurdo, eu prefiro crer que esta é a palavra de Deus, porque eu tenho experimentado as bênçãos do Senhor a partir disso aqui. Esta é a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, portanto, creia nisso aqui. E a partir daí, então, depois de Jesus ter multiplicado, aqueles homens viram o milagre que Jesus tinha feito e disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Só creram a partir do momento que viram o milagre. O Senhor quer que nós creiamos antes que o milagre aconteça. Aprenda isso nesta semana, aprenda isso nesta segunda-feira, porque aquele que acredita depois que viu, isto não é fé, viu? Agora, aquele que já toma posse daquilo que Deus tem, porque crê no poder de Deus, isto é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então, olhe só, acredite, creia que o Senhor, primeiramente, creia na existência dele, ele é real, ele é verdadeiro. Creia que ele está com você. Creia nas promessas que ele fez para você e continue a caminhada, continue a jornada de cabeça erguida, porque a vitória vai chegar em nome de Jesus. Amém.